Quando a gente começar, vai Vai falhar. começar, a vice ela mandou começar. Quando começar, vai falhar. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Aqui é o Israel Luz e a gente está começando mais um Brasil em Foco, o programa do ILAESE. Nosso programa, você já sabe, é todas as segundas-feiras a partir das 19 horas. Como sempre, nós trazemos dessa vez um tema de interesse da classe trabalhadora. Dessa vez, um tema que é muito falado nos jornais e que certamente gera muita dúvida em toda a população, que é a questão dos bancos. Passa a crise, volta a crise, e muitas vezes o que a gente vê é o aumento da lucratividade dos bancos, junto da piora das condições de vida dos trabalhadores que trabalham para os bancos e junto, muitas vezes, do empobrecimento geral da população. Para debater um pouco disso, no contexto da campanha salarial dos bancários que começou, a gente vai trazer hoje um estudo do ILAES que fala exatamente desse aspecto. Se chama O Sistema Financeiro do Brasil e a Campanha Salarial dos Trabalhadores dos Bancos. Esse estudo foi feito pelo Gustavo Machado, da coordenação do ILAES, e vai ser apresentado aqui para nós pelo Guilherme Fonseca, que também é da coordenação do nosso instituto. O Guilherme, inclusive, fez uma apresentação desse estudo para várias entidades sindicais que estão envolvidas aí nessa luta. Sindicato dos Bancários do Maranhão, do Rio Grande do Norte, do Amazonas, de Bauru, a FNOB e associações dos trabalhadores do Banco da Amazônia e do Banco do Nordeste. Guilherme, tudo bem contigo? Tudo bem, Israel? Prazer estar com você mais uma vez aqui. Maravilha. Guilherme, esse é um estudo bastante amplo, né? Essa é uma questão que gera muitas dúvidas e tem uma certa complexidade. Então, você está aqui hoje e eu já estou te convidando para vir num segundo tempo aí para a gente falar do conjunto do estudo, tá bem? Certo, tranquilo, estamos aí à disposição. Então, maravilha. Então, a gente vai fazer a primeira parte desse estudo e você que está nos acompanhando aí, fique ligado, porque em seguida o Guilherme vai voltar numa outra edição nossa aqui para falar das dimensões que a gente não abordar no dia de hoje. Guilherme, o que você conta então para a gente? Você que, inclusive, já teve a experiência recente de apresentar isso para os trabalhadores que estão mobilizados aí no setor bancário. O que você conta para a gente a partir dessa pesquisa que o nosso instituto realizou? Então, a gente lá já temos uma parceria aí com o Sindicato dos Bancários do Maranhão, né, com alguns trabalhos avulsos, com o pessoal também bancário do Rio Grande do Norte, e agora tem outros sindicatos também, né, com a maioria do bloco de oposição aí a nível nacional, que começaram assim buscar a ILAES para também observar como é que está o lucro dos bancos, a massa salarial, a questão da lucro líquido, lucro bruto, né, como é que os bancos estão ganhando, inclusive. Nós fizemos também, além desse estudo, né, que o Gustavo fez, que a gente fez um estudo específico sobre as perdas salariais dos bancos, principalmente dos maiores bancos, né, e também em relação vinculada aos ativos desses 5 maiores bancos e tal. Então, é um estudo que a gente, a partir disso, estamos buscando discutir com os bancários, mas entender para a sociedade brasileira de conjunto, né, essa questão do sistema financeiro, porque afeta a vida de toda a população, né. Então, foi isso. A gente... Posso começar, né? Tá. Pode sim. Então pronto. A partir dessa necessidade do Sindicato do Bancário do Maranhão, que se ampliou para outros sindicatos mais recentemente, né? Como falei, a gente também tem contato com outros sindicatos. Começamos aí, você pode ver assim, a primeira questão da produtividade, né? A gente vai verificar aqui nesse estudo como os bancos têm lucrado e você vai ver uma certa redução grande da categoria bancária, né? Por isso que a gente vai detalhar aqui algumas dessa situação de vários bancos. A gente fez essa primeira parte que a gente vai fazer hoje, nesse estudo, nós vamos colocar a base dos 20 maiores bancos que tem nossa base de dados. E a partir desses dados, desses 20 maiores bancos, a gente vai detalhar um pouco dessa movimentação financeira, né? Aí, quais são os bancos que a gente colocou na nossa base de dados? Você vê no slide aí, tem o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco, Bradesco, o BNDES, o Santander,
BTG Pactual, Safra, Banrisul, Citibank, Mercantil do Brasil, ABC Brasil, Pampará, Banco Amazônia, Banesp, Paraná Banco, Banco Nordeste, Banco Votorantim. Então, em cima desses bancos, a gente começou esse primeiro relatório. Na segunda parte, que a gente vai fazer outra live, vamos focar no relatório mais dos 5 maiores bancos e também nas perdas salariais, tá? Então, você vê aí, vamos ver a parte da receita líquida. Uma das coisas que a gente comparou foi um pouco a receita líquida dos bancos, que envolve basicamente a movimentação financeira dos bancos, né? Então, você vê nesse slide, falando de receita líquida e massa salarial, a gente vê essa variação de 2014 a 2023, certo? Vocês vão ver o quê? Uma movimentação, né, dessa movimentação financeira dos bancos, como ela cresceu. Pra vocês terem noção, nesses bancos, você tinha em 2014, certo? Movimentou financeiramente esses bancos 574 bilhões durante o ano de 2014. Em 2023, nada mais, nada menos, movimentou 1 trilhão de reais. Ou seja, se você pegar esses 574 bilhões de 2014 para 1 trilhão de reais, dá quase 100% de crescimento da movimentação financeira. Então, veja como recursos, né, esses bancos estão adquirindo, né, nesse período de cada ano desse. E o banco, né, é aquela história, né? O banco como hoje são, na verdade, parasitas, vamos dizer assim, essencialmente, porque vive comportador de juros, vive de especulação financeira, principalmente. Lógico que o banco tem sua finalidade, né? Principalmente no passado, né? Quando você acumulava uma parte do capital das empresas, ficava absorvido pelo banco para, inclusive, empréstimos, etc., para novos investimentos. Hoje, boa parte é para especulação. Então, como você disse, Jael, aí na sua introdução, os bancos ganham com a crise e ganham com o desenvolvimento econômico, né? Emprestando a juros altos, cobrando altas taxas bancárias, então ele está sempre ganhando, né? Seja na crise econômica, quando ele faz empréstimo, etc., quando depois vai recolher os empréstimos com altos juros também. Então, geralmente, a gente vai ver o banco, a gente viu o banco fechando nessa crise. Teve a pandemia aí do Covid-19, né? E os bancos, ao contrário, né? Cresceram, inclusive, seu capital. Então, é isso que a gente vai mostrar um pouco nesses dados que o Gustavo fez, a gente está apresentando aqui, onde a gente vai mostrar isso aí. Então, a primeira coisa é essa. Agora, veja o seguinte, nesse mesmo gráfico com esse slide, você vê o seguinte, pessoal em cargos. Quanto é que o banco, isso aqui pessoal em cargos, é quanto o banco gastou com o seu pessoal, esses 20 bancos. Veja só, em 2014, era em torno, essa massa salarial está em torno de 62 bilhões. Quando chega em 2023, né, em torno de 102 bilhões de reais, certo? Aí você vai ter, né, não chega bem distante dos 100%. Para você pegar a noção mais recente, que a gente botou esse dado aí mais recente, nos últimos 2 anos, você pega aí, teve um crescimento em 2 anos, da movimentação, seria 62,7%. Você pegando aí, por exemplo, 2021, que tinha 658 bilhões de movimentação financeira, passou para 1 trilhão. Isso aí deu um crescimento de 62%, 62,7% em 2 anos. E a massa salarial foi de apenas 13,35%, certo? Então, inclusive, bem inferior à inflação do período. Então, veja só. Então, veja como os bancos cresceram, né, em termos financeiros, ao mesmo tempo que os trabalhadores, o seu rendimento, inclusive, não chegou sequer à inflação, tá? E veja agora essa parte da taxa Selic, a evolução da taxa Selic. Isso que é interessante observar, né? O Brasil é um país que tem uma taxa de juros mais alta do mundo. Então, aqui, por exemplo, um local muito bom para vir aqui aplicar dinheiro e receber um recurso bem vultuoso, né? Simplesmente com especulação, certo? Então, veja só, você tinha aí, por exemplo, em 2013, você tinha ali uma taxa Selic de 7,25%. Em 2016, passou para 14,25%. Quando chega 2019, vai dando uma queda, né? Chegando ali, inclusive, a 2%, ali, já em 2020, você vê que logo depois ela vai subindo. 3,75% de um pico aí, né? Em 2023, e agora, em maio, estava em 10,50%. Isso aí mexe diretamente com os juros do banco. Você vê essa briga de aspas, né, que está tendo aí. O Lula critica, mas efetivamente não tomou nenhuma medida. O Banco Central hoje tem essa autonomia, o governo esperneia, que quer que baixe a taxa de juros,
né? E o mercado financeiro vai segurando e dizendo, não, vai ficar aqui tal valor, né? O Banco Central diz que é tanto e fica impondo o valor da taxa Selic, sabendo que isso tem impacto no lucro dos bancos, né? E vai verificando, né? Se vai aumentar para manter a inflação, se vai aumentar a taxa de juros e garantir o lucro do banco. Então, essa definição, inclusive, dessa taxa Selic está no Banco Central. E o Banco Central hoje, a gente sabe que é a serviço totalmente do grande capital, né? Então, essa primeira, a gente vai observar um pouco isso aí a seguir, quando você vai analisar um pouco dessa análise do capital acumulado dos bancos. Nesse próximo slide agora, o que é que a gente está vendo? Aqui você está vendo o lucro bruto e o lucro líquido, né? O lucro líquido vai tirar impostos e outras questões, né? Para bater no final. Mas, inclusive, essa parte do lucro líquido vai servir uma parte significativa dele para pagar os acionistas, tá? O que é justamente os acionistas vão tirar aí do lucro líquido. Mas veja só, o lucro bruto, por exemplo, né? Que foi justamente o que ele conseguiu aí com a exploração aí dos trabalhadores e, lógico, com a especulação e tudo mais. Os bancos tiveram, esses bancos aí, esses 20 bancos, tiveram em 2013, 119 bilhões de lucro bruto, passou para 2023 301 bilhões de reais, ou seja, quase 3 vezes mais de lucro bruto cresceu. Em apenas nesse período de 10 anos, né? 2013 2023. Quando você pega o lucro líquido, também cresceu bastante, né? Quase também chega a 3 vezes, mas chega aí, passou de 52,11 bilhões, chegando em 2013 em 122 bilhões. Então, essa já mostra também que também o lucro líquido mais que dobrou, né? Também o lucro líquido. Então, essa é a situação em relação ao lucro líquido. Mas você vendo, comparando, né? Mais uma vez aqui, né? O crescimento disso em termos percentuais está explícito aí, ó. 36, por exemplo. Veja como tem a variação, obviamente, mas observe, mesmo 2020, né? Teve uma taxa de 44,27% de lucro bruto e 23,64% no operacional, né, com lucro líquido. Então, veja só, veja como afetou diretamente, mesmo assim os bancos ganharam sempre, hora mais, hora menos, também isso aí é afetado também pela variação da taxa de juros, tem um fator muito importante, decisivo, lógico que tem outros fatores também, né? A gente vai ver o caso depois de Santander, que teve um lucro líquido negativo, que tem outros fatores, teve questão do imposto, uma briga do PIS e confins com o governo, né? Ou uma parte da própria loja americana, né? Que ao entrar em crise, todo aquele esquema de corrupção e todo aquele esquema também que deu na crise das americanas, afetou também bancos também, certo? Então, isso aí aconteceu. Mas veja aí como, de fato, cresceu a taxa de lucro operacional e o bruto cada ano desse. E você observando a produtividade, né? E aí você vê como o banco ganhou. Isso aí é o seguinte, quanto mais ou menos, né? Os bancos tiveram assim, quanto ganharam, né? Por cada trabalhador, certo? Então você vê aí, por exemplo, o BNDES, ele tinha lá 2,500 milhões, 588 milhões em 2017, ele chegou a 7,886 milhões, né? O trabalhador lá em 2022. Então veja um crescimento muito grande, né? Da produtividade. Aí você vai ver de fato Santander lá embaixo, é um pouco menor, o Banco do Brasil, e o Itaú, por exemplo, foi muito grande, chegou a 1,229 milhões, né? Então você veja aí um pouco dessa variação. Todo mundo ganhou, obviamente, move uns mais, outros menos, né? Então essa é um dado crescente da produtividade em geral dos bancos, tá? Aí, como falou, tem alguns casos, né, que teve essa redução. No caso do Santander, como a gente falou aqui, a gente vai explicar mais adiante, na segunda parte, quando a gente vai detalhar esses 5 maiores bancos: Banco Brasil, Santander, Caixa Econômica, o Itaú, certo? E aí o Bradesco também. Então, esses 5 maiores bancos a gente vai se aprofundar na segunda parte. Então, observe aí, ó. Isso aí foi uma variação no ano de 2023 em relação ao 2022. Todos eles tiveram produtividade, né? Destacar aí o Bampará, 24,2%, né? Destacar aí o Mercantil, o Banco Votorantim, 216%, né? De produtividade. E o Santander teve essa redução. E aí, como a gente falou, tem a ver com a questão da cobrança do PIS e CONFINS e a questão das americanas. É uma coisa à parte para a gente discutir, mas, às vezes, no geral, a exceção do Santander, todo mundo teve uma produtividade crescente esse ano 2023. Se você comparar
2017, 2023, aí todo mundo ganha mais uma vez. Nesse outro gráfico você vai ver que o Santander é o único que perde, e dá negativo, menos 44,10%. Enquanto que a inflação ali, 37,91%, você vê o Banco do Brasil, foi quanto a produtividade? 100,89%. Né? Banco Amazônia, que diga, 101,78%. Então, também teve um crescimento grande na produtividade. Né? O mercantil, 129,03%. Mas todos eles ganharam. Né? O Bradesco, 97,77%. Né? O próprio Itaú foi menor, mas também é o maior banco do Brasil hoje, Itaú, né? Deu 30,43%. Então, vejam que todos eles ganharam, a exceção do Santander, por uma questão mais específica desse período. Tá? Isso, mas agora, uma coisa importante ver, veja só, a gente viu aí cresceu a lucratividade dos bancos, o lucro bruto, o lucro líquido, mas vamos ver essa questão dos trabalhadores. Como é que ficou os trabalhadores? O que aconteceu nesse período, Jair, foi o seguinte: tem a questão, os bancos, os grandes bancos, estão se aproveitando de quê? Os bancos em geral, tá? Tecnologia, fechando a agência, a gente sabe hoje todo mundo está usando Pix, né? Existe toda uma tecnologia onde as pessoas usam cada vez mais celular, fazer transferência, fazer pagamento, etc. E isso tem afetado os bancos, na verdade. O que é que eles fazem, né? Eles demitem em massa, fecham agências, né? E vão aumentando seu lucro também, reduzindo inclusive a massa salarial. Então, essa tem sido uma regra nesse período. Né? Então, por exemplo, a vez dos bancos, né? Reduzir a jornada de trabalho, né? Qualificar os trabalhadores para novas funções. O que a gente vê é o seguinte: você agora é descartável, bota para fora e pronto. Né? Então, é mais ou menos um pouco isso aí. Então, vamos pegar alguns casos aqui para a gente ver. Vamos ver o Itaú, que hoje é o maior banco, inclusive em quantidade de funcionários. Né? Pega o Itaú. O Itaú tinha, em 2014, 86.192 funcionários. Ela vai evoluir, chega até 2022 com 101 mil funcionários. Veja que é o maior banco em quantidade de trabalhadores bancários. Em 2003, teve uma redução. Até o Itaú, que vinha crescendo na contratação, né, passou de 86 mil para 101 mil, ele caiu para 95.700. Ou seja, só no ano passado, foram 5, aliás, no ano passado não, mas na retrasada, que é a comparação 2023 com 2022. O Itaú demitiu 5.400 bancários, embora ele vinha sempre aumentando na sua contratação de forma geral. Mas veja aí, a Caixa Econômica, nesse período 2014-2023, menos 13 mil funcionários, 13.715, mais precisamente. O Banco do Brasil, veja só, bancos estatais, tá? Veja como foram atingidos os bancos estatais, maiores bancos estatais, né? Menos 25.408 trabalhadores, certo? Já o Bradesco, né? Menos 7.265. O Santander, 6.300. Então, o Santander ainda cresceu, né? O Bradesco, menos 7.200. O Santander cresceu em quantidade de trabalhadores nesse período. Então, veja só o que tem acontecido. Aí tem outros casos, né? De outros bancos, por exemplo, o Banco da Amazônia foi menos 386, né? Por aí vai. Então, veja só. Então, no geral, o que é que a gente faz? Só desses bancos aqui, não está nem os 20 bancos, tem menos bancos aqui, dessa mostragem desse quadro. Nesses bancos aqui, grandes bancos, você vê o quê? De 2023 a 2014, você teve menos 26.109 bancários nesse período. Certo? Enquanto que em 2023 e 2022 teve um crescimento. Então, de fato, no ano passado, no ano de 2023, em relação a 2022, teve um crescimento de 1.000 bancários. Isso já foi uma exceção à regra. A regra, em geral, era sempre redução dos bancários, ano a ano, como um todo. Não quer dizer que um banco não contratou. A gente viu que o Itaú vinha contratando, mas no ano passado, no ano de 2022, que diga, em relação a 2003, caiu para 5.400 bancários. Foi a maior demissão do banco no ano de 2023, foi do Itaú. Então, veja que, no geral, existe uma redução dos bancários. Só nesses bancos aí, você vê 467 mil bancários em 2014, você chega em 2003, 441 mil bancários. Então, tem uma redução, de fato, da categoria bancária só nessa amostragem desses bancos aí. Tá? E a exploração de trabalho, né? Que a gente vai medir aí com o lucro bruto mais a massa salarial. E veja aí a quantidade de horas crescentes que os trabalhadores trabalham de graça para os bancos.
né, que a gente chama a história da mais-valia, no caso, o cálculo do sistema financeiro. Então, o Banco do Brasil, por exemplo, em 2017, né, era 4 horas e 52 minutos, certo? Os trabalhadores trabalhavam de graça para o banco, né, para pagar o seu salário, na jornada de 8 horas, tá? Que é uma jornada de 8 horas. Então, veja só, ele vai cair para 5,20, ela vai crescer 5 horas e 20, ou seja, horas que os bancos trabalham de graça para pagar o seu salário. Então, isso vem crescendo. No Banco do Brasil, cresceu, Caixa Econômica cresceu de 4,45 horas para 5,34, ou seja, crescimento da quantidade de horas, né, de graça que os trabalhadores trabalham para o banco. O Itaú Unibanco também cresceu um pouco, mas cresceu também, mas já estava no patamar de 6 horas e 5 minutos. Vai passar para 6 horas e 10 minutos, ou seja, já é um patamar mais alto de todos os bancos, desses bancos citados aí. Né? O Bradesco, veja, era 4 horas e 53. Os trabalhadores, na jornada de 8 horas, trabalhavam de graça. Passou para 6 horas e 9 minutos. Então, existe todo esse processo, né, de mais horas, né, que os trabalhadores trabalham de graça para os banqueiros, né, para pagar o seu salário na jornada de 8 horas. Então, mais ou menos, essa primeira parte, Israel, que a gente queria mostrar a você, né, a vocês aí, o pessoal que está assistindo a nossa live, e porque é justamente o seguinte, os bancários estão em campanha salarial, certo? Os bancários estão em campanha salarial, e agora, uma das questões que eles saber é isso, né? Eles querem saber como é que está o lucro dos bancos, né? Como é que está a situação dos trabalhadores. Então, a gente já mostra o primeiro diagnóstico da redução, que é a conclusão dessa primeira parte que a gente tira. Tem um crescimento geral da produtividade dos bancos, tem um crescimento da lucratividade, seja bruta ou seja um lucro líquido, né? Tem uma exploração maior dos trabalhadores, né? Com a jornada de trabalho cada vez mais trabalhando de graça. A gente tem uma redução da categoria bancária, né? Então, e os bancos sempre ganharam. Então, é a hora dos trabalhadores bancários ir à luta por melhores condições de trabalho, de salário, garantia de emprego, né, contra as demissões, né, então, uma série de bandeiras. E na segunda parte, eu vou mostrar melhor, aprofundar esses 5 maiores bancos e vamos também detalhar melhor a perda salarial desses maiores bancos e um pouco fazer uma visão crítica, inclusive em relação, que agora fez 30 anos do plano real, quantos trabalhadores perderam naquele período também de alguns bancos, né, Banco Brasil, da Caixa e dos bancos privados, quanto que os trabalhadores perderam com o plano real. E aí vai servir de elementos, inclusive, para os companheiros desses bancários, desse Estado, desse sindicato, desses bancários, serviu de referência para a questão salarial, da luta por perda salarial, que a gente apresenta na próxima parte. Perfeito, Guilherme. Muito obrigado pela tua exposição. Sem querer adiantar o tema da próxima live, mas uma coisa que me chamou a atenção, imagino que vai chamar a atenção de quem assistir também a tua palestra, é essa questão da produtividade, né? Que você explicou muito bem ali e que normalmente, salvo engano meu, aí você me diz, ela normalmente não é considerada, né? Pela maioria dos institutos, e menos ainda pelos sindicatos, né? Então, em geral, as categorias vão para a campanha salarial pedindo a inflação, né? Tomando como parâmetros aquilo que já está nas estatísticas oficiais, por exemplo, né? Embora a produtividade possa ser medida, como o ILAESO faz, por meio de documentos oficiais das próprias empresas, né? Mas não é, muitas vezes, levado em conta. Lembrava aqui que na live passada, na semana passada, estava com a gente a Ana Paula e ela falava algo parecido em relação ao setor metalúrgico e contava para a gente, como você falou também hoje aqui, que esse aspecto da produtividade ele é fundamental para qualquer categoria, né, para a classe trabalhadora em geral, entrar numa luta salarial. Eu queria que você brevemente comentasse, a partir do que você expôs aqui, por que esse elemento que a gente traz, e me parece que só o ILAESE faz isso no Brasil, por que ele é tão importante de ser traduzido e publicado para os trabalhadores que estão numa campanha salarial? Por que qual é a importância dele? Primeiro, assim, como a gente faz? Existe esse critério que acho que é correto, mas falar existe uma diferença também, né? O setor produtivo, o setor portador de juros como o sistema financeiro, né? O banco não gera riqueza, né? Ele por si só não gera riqueza. Ele é portador de juros.
Então, ele não vai, por exemplo, ele de uma fábrica que vai produzir automóvel, vai produzir um produto industrializado, vai passar por uma exploração direta dos trabalhadores, etc. Mas acontece que a parte desse capital que chega no banco, né, que o banco vai lucrar, e que o banco, inclusive, vai fazer investimentos também, né, vai, inclusive, em outras empresas, né, investimentos em taxas especulativos, no geral, né, que vão ganhar sem produzir riqueza, né, a gente vê que os trabalhadores, sem os trabalhadores bancários, não existe o banco. Né? O banco não funciona sem os trabalhadores, mas tem tecnologia, tem automação, etc. Mas para isso também precisa ter trabalhadores que façam esse tipo de trabalho. Né? Então, é importante verificar isso, porque o lucro dos bancos está crescendo e os trabalhadores reduzindo em quantidade bancária. Então, o critério que a gente adotou, que acho que a gente entende que é o correto, é você ver a massa salarial comparada com o lucro bruto. Certo? Com isso, você consegue ver essa produtividade, porque os bancos vão crescendo o seu lucro e você vai reduzindo a massa salarial, que a gente viu aqui, que no geral está reduzindo a massa salarial. Não, ou então, ela, quando cresce, ela cresce bem inferior ao crescimento do lucro bruto, a gente tem como medir isso aí, no sistema financeiro. E a gente acha que essa forma é muito importante, inclusive, para mostrar aos trabalhadores que cada vez mais o banco enriquece com menos trabalhadores. Cresce a margem de lucro dos bancos com menos trabalhadores. Isso é, como é que eles fazem isso? Explorando, inclusive, os que estão mais. Tem muitos trabalhadores bancários hoje que fazem hora extra, que fazem várias funções também, além dessa parte de venda de serviços, etc., que o banco faz também, inclusive com metas também para os bancários. Né? Então, existe muita exploração bancária, né, para esses trabalhadores. Então, a gente acha que isso é um critério importante para os trabalhadores, inclusive. Depois vamos falar depois do critério que os companheiros reivindicaram, inclusive de aumento, foi o crescimento dos ativos dos bancos, dos maiores bancos. A gente fez um valor médio e esses foram critérios ativos. Então, na próxima, a gente vai falar melhor a diferença de ativos, de lucro, de movimentação financeira, para a gente ver se consegue popularizar melhor esse tema. Mas eu acredito que dá para entender claramente com alguns desses dados, né, que foi feito aí pelo estudo do Gustavo, que a gente, de fato, tem uma situação de muita exploração, de aumento do sistema financeiro de lucros e, inclusive, os trabalhadores estão perdendo não só salarialmente, estão perdendo, inclusive, com emprego, né? Redução da quantidade de trabalhadores nos bancos. Perfeito, Guilherme, perfeito. Segura aí, então, que isso aí fica para a próxima. Mas, perfeito, acho que esse é um tema realmente muito, muito importante. Gente, quem estiver assistindo a gente aí na segunda noite ou em qualquer outro dia, não esquece de dar o joinha aí, de curtir o vídeo. Isso ajuda a gente, ajuda a crescer o canal do Ilaese, ajuda esse programa e esse conteúdo que você está vendo a chegar mais longe. Inclusive, queria pedir para você que está assistindo compartilhar no grupo da executiva do seu sindicato, do seu movimento social, com a sua família, porque esse é um tema de interesse geral. E não esqueça de marcar o sininho também embaixo do vídeo para receber as notificações, as novidades do nosso canal. Guilherme, eu acho que por hoje é isso. Eu acho que hoje ficou bem entendido para quem está nos assistindo um pouco dessa dinâmica capitalista do sistema financeiro e como afeta a classe trabalhadora, né? Ou pelo menos hoje uma parcela da classe trabalhadora. Como eu falei ainda agora, você já está convidado para fazer a segunda parte, né? Quem gostou de hoje, então, não perde, fica acompanhando o canal para ver a conclusão que o Guilherme vai trazer na próxima parte aí da apresentação do estudo. Alguma palavrinha final, Guilherme? Alguma consideração final? Agradecer você mais uma vez, Jael, por esse convite, né? A gente sabe que, né, nós somos a equipe do Laes, não é só eu, né? Gustavo, é Ana Paula, é Ana Godoy, é você, né? Toda a equipe, né? Que está atuando com a gente aí, né? Então a gente tem orgulho de estar no Instituto, né? De fazer esse trabalho, de que cada vez mais a crescendo, né? Está crescendo, de influenciar as pessoas, né? Acho que é muito importante. E a Érica também, né? Esqueci de falar da Érica. Então, nós temos todas as equipes, outras pessoas aqui trabalhando, a Ana, o Caio, né? A Larissa, outras pessoas jovens também que estão trabalhando com a gente, compartilhando toda essa equipe, né? A Kaila e o pessoal todo que trabalha na equipe do Ilaes. Então, é um prazer estar com vocês, prazer buscar contribuir com a classe trabalhadora, que o papel do Instituto é formação para ação, né? Se servir esses dados, a luta dos trabalhadores bancários para a sociedade, a gente fica feliz que esse estudo sirva, de fato, para a luta concreta dos trabalhadores. Aí esse nosso papel é isso aí.
Isso aí, Guilherme. Então, agradecer a você de novo, agradecer a Ana Luísa, que está no suporte técnico aqui, proporcionando a possibilidade de fazer essa live, e a vocês que assistiram e acompanharam mais esse Brasil em Foco. Até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.